Olá, meus amigos, estamos aqui de volta e eu quero conversar de novo com vocês sobre aquelas empresas que quebraram por excesso de sucesso. Na realidade, os dois exemplos que nós demos, nenhuma das duas empresas quebrou, mas se apertou muito por conta de ciclo financeiro. E se a gente olhar para trás, principalmente no setor de moda, você vai ter uma série de empresas que fizeram um sucesso louco, que as vendas cresceram de uma forma enorme e sumiram. Por conta do tal chamado overtrading, ou seja, excesso de crescimento, em que simplesmente esgarçou a capacidade financeira da empresa. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta: como é que a gente consegue evitar isso? Uma das formas de você evitar isso é você gerenciar o seu crescimento. Ou seja, você dá uma arrancada de crescimento, você tem uma fase de consolidação, você vai para outra fase de crescimento e assim por diante. De tal forma que você estressa a sua necessidade de capital de giro, mas você deixa, pisando no freio num determinado momento, você deixa o seu caixa melhorar de novo. E aí você vai. Lembra um pouco aquele velho estilo de nadar, de atravessar rio, né? Que é aquele de lado, em que você vai dando puxadas. Essa é uma forma. A outra forma é você gerenciar o ciclo financeiro da empresa. O que é o ciclo financeiro da empresa? É o número de dias de venda que você vai ter que financiar. Como é que você chega nisso? Prazo médio de recebimento, quanto tempo eu demoro para receber, mais prazo médio de estoque, quanto tempo eu demoro para gerar o meu estoque, menos o prazo médio de pagamento, quanto eu demoro para pagar os meus fornecedores. Então, se eu quero melhorar, digamos que essa coisa toda deu 40 dias de venda. Ou seja, eu tenho 60 dias de prazo médio de recebimento, 40 dias de giro de estoque e 60 dias de prazo médio de pagamento. Então você tem 40 dias que você vai ter que financiar. Ok. Eu quero reduzir isso. Quero arranjar uma maneira de sair de 40 para 35 dias, alguma coisa desse tipo. Como é que eu consigo fazer isso? Uma das formas de você fazer isso, obviamente, é você começar a analisar o seu ciclo financeiro, os 3 prazos médios. E a pergunta é o seguinte: por onde que você começa? A resposta simples é o seguinte: começa pela variável sobre a qual você tem mais controle dentro da sua empresa, que no caso é estoque. Então, o que vai acontecer? É que você vai examinar no detalhe como é que é a sua gestão de estoque. E aí tem certas coisas interessantes. Quando estou dando essa disciplina em sala de aula, eu brinco muito com os meus alunos dizendo o seguinte: olha, se vocês algum dia forem consultores do Sebrae e tiverem que examinar numa pequena empresa o problema de estoque, uma pequena empresa de venda de peças, de autopeças, peças para automóveis, lá na Pedro II, aqui em Belo Horizonte. Primeira coisa que você faz, eu digo para ele: entra reto no estoque e vai lá no fundo do estoque da loja. Por quê? Porque é lá que vai estar o carburador Solex, o Gigler, como é que chama? Diafragma, aquele negócio que você usa no distribuidor. São coisas antigas que você está lá porque você fez uma compra excessiva, não conseguiu girar e está lá seu dinheiro empatado naquilo. Vende esse estoque obsoleto, vende o estoque que está parado, gira esse estoque. Aí aconteceu uma vez com um aluno meu que foi fazer isso numa empresa grande e recebeu uma advertência do pessoal de contabilidade e disse: pô, mas isso aí vai dar prejuízo. E ele ficou sem saber como argumentar. Digo: não, mas prejuízo já deu, porque o prejuízo é aquele estoque parado. O investimento em estoque está lá. O juro que você está pagando sobre esse investimento em estoque está lá. Ou seja, se você diminui
o seu investimento de estoque, sua despesa financeira também diminui. E isso talvez compense o prejuízo contábil que você está tendo. Mas aí alguém diz o seguinte: mas e se eu uso o meu capital próprio? Meu estoque é o banco com o meu capital próprio. Mas o seu capital próprio, em vez de estar aplicado em carburador que você não vende, pode estar aplicado em bicos injetores que você vai conseguir vender rápido. Então, tem que começar por estoque. E uma coisa interessante é que talvez você possa tenha que definir, se você vai controlar estoque para valer, faz um ABC no seu estoque, controla o tempo todo o A, mais ou menos o B, e o C deixa rolar devagar, mas começa a colocar o seguinte: bom, esse estoque aqui tem que girar em 30 dias, não girou, remarca. Supermercado faz muito disso. Por quê? Porque o supermercado sabe que o nome do jogo deles é giro. Só que giro, todo mundo que trabalha com comércio, gira o nome do jogo. Ou seja, então, olha no seu estoque e o que está parado, vende, gira. Vai dar prejuízo. Prejuízo seu está crescendo mês a mês em cima do juro que você está pagando para financiar esse estoque. Bom, consegui e tal, estamos mexendo. E prazo médio de recebimento? Dá para mexer com prazo médio de recebimento? Se não me engano, no vídeo inicial eu falei que prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento eles são determinados pelo mercado. Então, se o mercado vende 30, 60, você tem que vender 30, 60. Ponto, parágrafo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: então, se o prazo médio 30, 60 é 45 dias, ok. Essa é a média do mercado. E a pergunta seguinte que se faz é o seguinte: você está recebendo em 45 dias? Aí, de repente, você descobre que você está recebendo em 52 dias. Por que essa diferença de 7 dias? Aí você tem que analisar alguns problemas que não são problemas de mercado, são problemas de gestão que você tem que resolver. Ou seja, você está com problema na concessão de crédito? Você está dando dinheiro, está dando limite de crédito para quem não tem bom histórico de pagamento? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como é que está a sua gestão de cobrança? No interior de Minas, tem muito, e aqui em Belo Horizonte também. Quando no começo da minha carreira, eu vendi para um cara que era assim. O sujeito só pagava em cartório. Então, o que acontece? Se o cara só paga em cartório, você vende para ele 30, 60 dias. 5 dias é o prazo para você mandar para cartório. Mas 2 dias para o cartório processar. Então você está vendendo 37, 67 dias. 37, 67, 37 mais 2. Você está trabalhando com 52 dias que eu estou falando. E eu não fiz essa conta antes, não. Deu assim por acaso. Então o negócio é o seguinte: se está todo mundo, os seus grandes clientes, um deles paga em cartório, então manda com 1 dia cartório. 1 dia de vencido, 2 dias de vencido para cartório. E com isso você consegue fazer pequenas reduções. Eu uma vez orientei um trabalho de gestão de cobrança em que a gente tentou aplicar alguns princípios de controle estatístico de processo em relação à carteira de cobrança do cara, ou seja, qual era o prazo médio, qual era o desvio padrão em relação ao prazo médio. E que você tentava primeiro reduzir o desvio padrão em relação à média e depois você tentava reduzir a média. Tudo isso com ações gerenciais dentro da empresa. Prazo médio de pagamento. Aí de Lanari, você também vai falar de prazo médio de pagamento? Você falou para a gente que prazo médio de pagamento também é mercado. Ou seja, eu compro, o máximo que o fornecedor me dá é 30, 60. E eu não tenho barganha, não tenho poder de barganha para chegar para ele e dizer: eu quero 90 dias direto. O vendedor que te atende vai ter um acesso de riso. Só que você pode fazer certas contas que talvez valham a pena. Por exemplo, se você compra do fabricante, normalmente você tem um preço mais baixo,
mas você tem um pedido mínimo mais alto, significa que o seu investimento em estoque vai ser maior. Se você compra do revendedor, você vai ter um preço mais alto, mas o seu pedido vai ser menor. E com isso o seu investimento vai ser menor em estoque. Então aqui, se você tem alternativa entre fabricante e vendedor, você tem que verificar o seguinte: a diferença de preço para o fabricante, se eu comprar direto do fabricante, é menor ou é maior do que o aumento de juros que você vai ter porque o seu investimento vai aumentar? Então, é essa pergunta que você deve fazer aqui. O seu processo de decisão é comparar. Ok, compro da fábrica, o prazo é o mesmo, mas o pedido é o dobro. Então, o meu investimento vai dobrar. Quanto custa financiar esse recurso? Vai dar um aumento de tanto. Qual é o ganho que eu tenho no preço? E isso vai acabar decidindo ou pelo comprador, ou comprar do revendedor, ou comprar do fabricante. Isso aqui é importante porque no levantamento feito pelo Sebrae sobre taxa de mortalidade de pequenas empresas, mostra que as pequenas empresas que fecharam, 40% afirmavam que foram atropeladas pela pandemia. E é impressionante que a maior taxa de mortalidade em 2021 foi a mineira, com 30%. Desses 40%, 22% afirma que faltou capital de giro. E um outro percentual fala que o problema deles foi falta de empréstimos. Faltou capital de giro porque faltou empréstimo. Então você tem que somar. Isso aqui iria em torno dos 30%, dos 40%. E 20% desse total afirma que as vendas foram muito fracas. Então notem o seguinte: da turma que fechou, 22%, 40% diz que foi atingido pela pandemia, foram atropelados pela pandemia, e se você não tinha muita solidez financeira, você vai embora. Belo Horizonte é conhecida como a cidade dos bares e dos botequins. A mortalidade nessa área foi enorme. Por quê? Porque o cara era frágil financeiramente. De repente ficou um ano fechado, não tem quem aguente. Não soube sair para delivery e com isso ficou no meio do caminho. Então, saber gerir seu prazo médio de recebimentos, seu prazo médio de estoque, seu prazo médio de pagamento é importante para que a empresa sobreviva, principalmente as novas empresas sobrevivam dentro desse ambiente que está melhorando, mas ainda não é muito amigável em relação a pequenas e microempresas. Meus amigos, era essa a conversa que eu tinha para hoje sobre as empresas que quebraram por excesso de sucesso. Aqui eu estou querendo ver se ela não quebra, diminuindo a necessidade de capital de giro dela medida em dias de venda. A outra forma é: vamos gerenciar o sucesso? Vamos crescer, vamos consolidar, vamos dar outro arrancão, vamos consolidar e assim a gente chega lá. É isso aí que eu tenho para conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram, cliquem. Se vocês querem me acompanhar, e eu terei muito prazer em ter vocês me acompanhando, inscreve no canal. E aí a gente vai caminhar junto. Um abraço para vocês.